Será que a ansiedade só se cura com remédio? E será que o remédio é um grande vilão mesmo? Eu sou João Marcos, sou neurologista, trabalho no consultório há mais de 10 anos atendendo pacientes com ansiedade, depressão e burnout. No vídeo de hoje a gente vai discutir exatamente isso. Porém, antes da gente iniciar o vídeo, dá o like aqui, já se inscreve, ativa o sininho para você estar acompanhando que toda semana vai ter vídeo novo. Então, o primeiro ponto que a gente vai discutir aqui, o que é esse transtorno da ansiedade, né? Vamos pensar numa pessoa que já sofreu, se você já sofreu, ou alguém que você conheça. O ansioso, ele vive num estado de alerta, o tempo inteiro preocupado com alguma coisa. Ele vai perdendo a hierarquia, né, da sua vida, dos problemas. Ele começa, de uma maneira não muito normal, a ver situações que não são situações para trazer um risco para ele, ele vê como uma situação de risco. Então você está ali vendo televisão, sentado, assistindo um seriado e de repente a respiração fica pesada, vem uma sensação de medo, vem um pensamento intrusivo. Beleza, a gente vai entendendo mais ou menos o que pode acontecer com essa pessoa. Tem uma descarga de adrenalina, uma descarga de neurotransmissores, enfim, uma mudança toda ali na bioquímica cerebral e desenvolve um quadro de ansiedade. O ansioso ele pode ter até uma crise, né, de crise de pânico, uma crise última ali de ansiedade, mas existe aquela ansiedade que deixa a pessoa num estado ansioso contínuo. A gente sabe que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, tem dados da Organização Mundial da Saúde recentes mostrando isso, e tem sido cada vez mais necessário a utilização de medicamentos. Houve um crescimento de 2022 a 2023, dependendo da época que você faz a comparação, de mais de 30%. Tem uma pesquisa no Instituto, acho que é o Instituto Cactus, que coloca ali que cerca de 1 a cada 6 pessoas no Brasil utilizam uma medicação para tratar humor, tristeza, ansiedade. Será que essa é a solução só? Eu não vou aqui demonizar remédios de forma alguma porque eu prescrevo. Então eu tenho lá meu talonário azul para prescrever o clonazepam, o alprazolam, né, conhecidos como Rivotril e Frontal, tem até a música sobre isso daí. Mas parece que só isso não está dando certo. E como que a gente pode fazer para tratar a ansiedade sem medicação? Existe, né? Será que tem formas da gente encarar isso? Então vamos lembrar que existe uma mudança no padrão de observação da realidade e a pessoa ansiosa ela começa a deturpar situações do cotidiano como uma situação de medo. Por exemplo, viajar de avião, um meio de transporte super seguro e traz uma fobia específica, a pessoa não consegue viajar de avião. Ou então entrar no elevador, dirigir, enfim. A gente vai ter ali, de ver, cada um pode manifestar de uma maneira, né? Então, dentro dessa discussão, a gente tem que entender que a vida ela vai trazer situações muito complexas para a gente em algum momento, e quem sou eu diante dessas situações? O ansioso, ele se perde, ele vai projetando a vida dele sempre no futuro, ele não consegue estar muito presente ali no momento real, no momento atual, e ele fica sempre imaginando situações que não estão acontecendo, principalmente devido aos pensamentos catastróficos. Então existem algumas formas que a gente tem que lançar a mão aqui, né? Tratamentos ou, enfim, técnicas que a gente pode lançar a mão para tratar a ansiedade que não seja só remédio. Lembrando o seguinte, como que funciona a medicação? Vamos usar uma analogia de uma pessoa que está ali, quebrou a perna. Então você quebrou sua perna e eu vou ali engessar. Sou ortopedista e engessei sua perna. Para você não botar o pé no chão, eu te dou 2 muletas. Para você ali ficar, deixar o gesso, né, não quebrar o gesso e deixar sua perna cicatrizar. A medicação ela entra nesse contexto, no contexto de muleta, que é importante. Então, primeiro mito aqui, remédio é a pior coisa do mundo? Não, não é. Ele tem sua indicação e tem que ser com acompanhamento médico. Você não vai ficar se automedicando, porque os riscos são aí incalculáveis, né? A quantidade de pessoas que eu já vi piorarem muito o processo do tratamento por se automedicar, infinita. São mais de 12 anos de formado e eu vejo com uma frequência muito grande isso no consultório. Então, te dei a muleta, você está utilizando a muleta e a gente tem que focar em quê? Na cicatrização. Na cicatrização daquela perna, para aí sim eu conseguir tirar o gesso e deixar a pessoa sem as muletas, beleza? Então no primeiro ponto aqui a gente vai pensar que o remédio ele pode ser usado como uma muleta. Então como é que a gente faz para cicatrizar? Qual que é o foco? Lá no consultório, nesses períodos, né, eu passei por um burnout, tive quadro de ansiedade, né, me tratei, cheguei a precisar usar de medicamento, lançar a mão de medicamento, mas ali o tratamento verdadeiro não está só na medicação. Então existem 3 pontos que a gente vai ter que abordar aqui para discutir
um tratamento mais eficaz e não ficar dependendo só de medicamento. Quando a gente olha para o tratamento, o que eu preciso fazer? Eu preciso estabilizar a minha personalidade diante daquilo que a vida está me trazendo. Porque eu tive uma instabilidade, então eu não estou conseguindo me relacionar muito bem com o meio, com a realidade, com o mundo real. 3 pilares aqui que eu discuto, né, são um pilar mais bioquímico, então entra aqui um processo real, porque a pessoa que tem um estado de ansiedade crônico, contínuo e até no estado depressivo, tem uma mudança de neurotransmissor e neuroreceptor acontecendo. Então aqui entra o remédio. Então, se a gente for pensar nesses 3 pilares, o primeiro pilar é um pilar mais bioquímico que entra nos remédios. Então eu tenho ali medicamentos como um primeiro ramo desse pilar. Ali ainda eu vou ter suplementos. Existem suplementos, sim, com artigo científico, duplo cego, randomizado, boas evidências que vão ajudar nesse combate da ansiedade, no combate da estafa, na diminuição de cortisol. Imagina uma pessoa que trabalha demais o tempo inteiro, dormindo mal, vivendo sempre numa angústia, numa tensão, ele precisa se ajustar. A gente não precisa lançar mão de medicação de cara, alguns suplementos podem ajudar. Tem suplementos como magnésio, a L-teanina, a ashwagandha, conhecido como ginseng indiano, a rhodiola rósea, famosa como a raiz dourada, que é muito utilizada ali como adaptógenos para poder facilitar no tratamento da ansiedade. Dentro ainda do lado da suplementação, a gente tem medicamentos, remédios, então tem remédios tradicionais, os suplementos, as vitaminas e os hormônios. Diversos pacientes chegam no consultório com alguns distúrbios, quando a gente vai ver é um hipotireoidismo, devido a uma queda, né, do hormônio T4, da tiroxina, e aí a gente tem um TSH muito alto. Já atendi pacientes que achavam que estavam diante de um quadro depressivo grave, quando na verdade era um hipotireoidismo agudo ou subagudo que estava se apresentando ali. Hormônios como a testosterona, que é um grande marcador da qualidade de sono, da atividade física. Algumas outras substâncias como as vitaminas, a vitamina B12, que gera muita alteração de memória, de concentração, na cognição em geral, e até mesmo neuropatias. Eu peguei pacientes que não estavam conseguindo andar, quando a gente foi ver, era uma deficiência de vitamina B12. A vitamina D, que está muito associado à imunidade do nosso corpo. Também alguns trabalhos mostram que a baixa de vitamina D pode gerar sintomas semelhantes aos sintomas depressivos e ansiosos. Esse é um pilar mais bioquímico. O outro pilar, a gente tem um pilar mais filosófico, onde a gente pode entrar ali com técnicas de meditação e as terapias. Aqui dentro desse pilar filosófico, a gente pode dividir ele em 3 pontos. Um ponto aqui vai ser o ponto da terapia. Um bom terapeuta ele vai conseguir tirar de você aquilo que está meio subjetivo. Quando a gente fala, a palavra ela sai da nossa boca, é como se ela ganhasse uma forma. Falar, eu estou sentindo algo aqui, não sei distinguir, não sei falar. E ao discutir isso com um bom terapeuta que vai saber transformar isso, né, suas palavras, seus sentimentos, né, e você vai conseguir dar forma para aquilo, ver, é assim que eu me sinto. É isso aqui que eu estou sentindo. Ainda dentro desse pilar mais filosófico, a gente tem técnicas de meditação. As meditações desde a mindfulness, que é uma técnica de presença total, você vai sentir, você vai respirar, muitos ansiosos não conseguem fazer. E a gente aqui no canal vai ter vídeos, né, sobre cada um desses temas, a gente vai destrinchando também. Então, na mindfulness, eu consigo relaxar meu corpo. As técnicas de respiração, por exemplo, existe a respiração quadrática. Vamos lá, a gente faz junto isso aqui. Puxa o ar por 3 ou 4 segundos, prende por 3 ou 4 segundos, solta por 3 ou 4 segundos, prende de novo antes de puxar, e aí sim a gente puxa. Então a gente vai fazer como se fosse um movimento de quadrado mesmo, né? Puxa, prende, solta, prende, puxa, prende, e a gente vai fazendo essa sequência. Isso vai fazendo uma alcalose, uma acidose respiratória, a gente vai acalmando, porque o ansioso ele vai hiperventilando, respirando rápido. Respirar rápido, eu perco o gás carbônico. Ao perder gás carbônico, eu faço alcalose respiratória, eu faço uma hiperexcitabilidade dos meus nervos e músculos, aumentando a contração e a tensão. A outra parte ainda, dentro desse pilar mais filosófico, seria a prática religiosa, ou a prática espiritual. Diversos artigos mostram que pessoas que desenvolvem bem a sua religião tendem a ter menos chances de depressão e ansiedade. Olhando agora para o outro pilar, o último pilar, é um pilar mais biológico, onde a gente coloca os nossos hábitos de vida. Dentro dos hábitos de vida, a gente pode lançar a mão da atividade física, a quantidade de artigo científico que corrobora a atividade física como um dos principais tratamentos. Tem artigo que fala que a atividade física é superior à medicação. Então não tem desculpa da gente não estar fazendo. Ah, eu não gosto. Beleza, paciência,
mas eu aposto que você gosta muito menos de estar ansioso ou depressivo. Então a atividade física ela vai entrar aqui como um grande remédio. E aí a gente discute depois se aeróbica, hipertrófica, qual que seria melhor, que momento, para quê, enfim. O ansioso tem uma atividade física que é melhor, o depressivo tem outra que é melhor. Eu tenho ansiedade só para estudar, será que existe alguma melhor? Existe. Existem atividades que a gente pode lançar mão como remédio mesmo, específicas para cada momento. Ainda dentro desse pilar de hábitos de vida, a gente vai ter ali o sono. A rotina de sono ela está extremamente ligada com a nossa qualidade de vida. Quem dorme mal aumenta a chance de ter demência, aumenta a chance de quadro depressivo, aumenta a chance de AVC, infarto e uma infinidade de problemas. Então é durante o sono que o segundo turno do nosso corpo funciona, limpando algumas impurezas, depurando algumas proteínas que não eram para estar ali em excesso e relaxando. O sono, além de tudo, ele tem ali um efeito terapêutico. O sonho, ele entra nisso, né? A gente passa por algumas situações, a gente vive algumas coisas, é meio angustiante alguns sonhos, alguns outros sonhos são bem mais tranquilos, justamente para trabalhar com o nosso sistema límbico e ajudar ali no conhecimento e na sedimentação do trabalho com alguns tipos de sentimentos. Dentro dos pilares ainda dos hábitos de vida, esse pilar biológico, a gente falou de atividade física, sono, a gente tem a alimentação. É mais do que sabido que existe o eixo intestino-cérebro. Há uma ligação direta com aquilo que eu como e a forma como eu me sinto. Alguns trabalhos mostram pra gente que os picos de glicose fora de hora, comendo aquele chocolatinho para dar uma relaxada, vai fazer com que eu tenha um pico de glicemia, um pico de insulina. A insulina libera a absorção de triptofano no cérebro, o triptofano vai fazer com que eu consiga liberar produzir um pouco mais de serotonina, que ele é uma molécula precursora, e eu me sinto bem. Comer um chocolate ali, um Lindt, que delícia, né? Você vai ficar feliz. Mas o carboidrato, a glicose é consumida muito rápido, então eu tenho um pico de serotonina e depois um vale, uma queda, e aí vem um mau humor, vem a necessidade às vezes de pegar um outro chocolate ou comer um sorvete, enfim. Então é muito importante a gente levar a sério a alimentação. Ainda ali dentro desse pilar biológico, que aqui, diferente dos outros, a gente tem 5 pontos, a gente falou de atividade física, sono, alimentação, tem o nosso descanso. Descansar não é ficar à toa. Descansar não é ficar assistindo seriado o tempo todo ou ficar o tempo inteiro nisso aqui, ó, no seu celular, vendo TikTok, vendo Instagram, vendo um monte de rede social, que às vezes a gente vai consumindo esses conteúdos triviais e a gente vai adoecendo o nosso cérebro. A palavra do ano de 2024, pelo dicionário de Oxford, foi o brain rot, que significa apodrecimento cerebral. Justamente por alterações físicas que o nosso cérebro vai tendo, principalmente numa perda de substância cinzenta, causado pelo excesso desses estímulos, pelo consumo excessivo desses conteúdos triviais e superficiais. A gente pode utilizar o nosso descanso, por exemplo, em contato com a natureza. Como que isso pode melhorar? E por fim, não menos importante, nossa vida intelectual. Estou aqui comentando de conteúdo raso, né? Provavelmente você segue um monte de conteúdo, gosta de um monte de coisa no seu celular, mas você não se aprofunda em nada. Você não domina nenhum tema. Não estou falando que a gente tem que virar um grande intelectual, mas esse leve domínio, sabe? Entender alguma coisa, se aprofundar um pouco mais, ler um livro. A atividade de leitura, ela relaxa, ela diminui a nossa velocidade ali, né? A gente está sempre cheio de hiperestímulos. O livro não, o livro acalma. Vai fazendo que a gente mude a velocidade um pouco, desenvolva mais o nosso pensamento lento do que só o nosso pensamento rápido. Ainda dentro dessas atividades intelectuais, um bom filme. Escolher um filme para ver até o final, pô. Esses dias eu descobri que um monte de gente lá no consultório nunca viu O Senhor dos Anéis. Ah, é muito longo. Filme lindo, né? A gente vai ter um podcast só sobre O Senhor dos Anéis, assista o podcast do Senhor dos Anéis, mostrando todo o simbolismo por trás, a beleza por trás daquela arte. Então, esses 3 pilares, eles vão ser formas da gente cicatrizar a perna. Se você quer saber mais, a gente tem um curso, né? Eu tenho um curso lá no meu site, tem um link aqui embaixo, que a gente aprofunda muito cada um desses 3 pilares, e aí você consegue entender já ferramentas práticas para colocar no seu dia a dia. Então a gente entende que remédio não é vilão, mas remédio também não é só um mocinho. Tem muita coisa a ser feita. Bom, não esquece de dar um like, se inscrever no canal, compartilhar, coloca aqui nos comentários o que você quer ouvir. Se você não concorda com o que eu falei, coloca aqui embaixo, vamos discutir, né? Dá sugestão de tema e até o próximo, pessoal. Grande abraço.